Amém, irmãos? Então, nós temos aí a abertura do slide, a história das religiões, tá? Se vocês observarem bem, dá para ver? Não tem nada atrapalhando? Tá ok? Dá para ver, Deise? Tá? Tá boa a imagem, né? Tá, beleza. Então vocês estão vendo ali os famosos homens das cavernas pintando na parede, que se chama arte rupestre. Essas pinturas que a gente vê aí, que bonito, que lindo. Isso é uma revolução. O homem, quando ele começa a pintar, desenhar, fazer analogia entre coisas, exteriorizar isso, passar tempo, horas, dias, anos, décadas, milênios nisso, isso é uma revolução mental, uma revolução cerebral, tá? Então, quando nós estudamos história, a história tendenciosa, que nos é passada na escola, o homem das cavernas desenhava nas paredes, aquilo ali passa batido de maneira que você não consegue sequer dar importância, mas nós vamos dar muita importância a isso hoje, amém? Vamos ao próximo slide. Está lá em Gênesis 1, versículo 26 e 28. Dá para ler? Dá? Disse Deus: façamos o homem, pode ler comigo, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Então para um pouquinho aí. Lá em cima ele fala, ele exterioriza consigo mesmo. Deus fala consigo mesmo. Porque Deus, se ele é El Shaddai, todo-poderoso, ele pode falar consigo mesmo. Qual a dificuldade de Deus ter várias personificações? Nenhuma. A gente liga aí nos super-heróis, eu não lembro qual deles, mas tem um super-herói que ele consegue se multiplicar. Então ele fica ali, ele fica aqui. Isso é uma alusão a Deus, não é isso? Então Deus, ele fala: façamos o homem. Até porque, como não há cronologia e tempo para Deus, ele pode estar falando o Pai com o Filho encarnado, ele pode estar falando numa dimensão, o Filho na outra, ele numa dimensão, ele em outra. Ele pode estar fazendo uma introspecção dentro da esfera temporal, analisar todo o tempo, ir e voltar ao futuro e dizer: façamos ou não? Não é? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele vai falar assim: eu quero dar duas características para essa criação. Uma é a imagem. O que é a imagem? Esse púlpito tem uma imagem? Tem ou não tem? Eu posso reproduzi-lo no papel? Isso é uma imagem. Semelhança já é algo abstrato. Ele se parece com uma outra coisa. A semelhança, ela é justamente o que o diabo não tem. A semelhança de Deus. Preste atenção, senão você não vai entender. A semelhança de Deus é algo que só Deus tem. Por que o homem tem essa necessidade, essa inquietação misteriosa sobre as coisas espirituais? Porque existe um instinto divino em nós. A semelhança é a característica espiritual de Deus em nós. Quando Deus sopra em nós o fôlego da vida, Ele dá para nós uma vida diferente dos outros seres. Olha que nós mudamos a natureza. O homem, na crosta terrestre, transforma a natureza. Isso é poder. Nós estamos aqui em Botafogo, aqui nesse local aqui. Há 300 anos atrás, isso aqui era mato. Viemos aqui e transformamos a natureza. O macaco, que Darwin disse que nós viemos, ele vive há milênios em cima da árvore. E não saiu de lá, continua lá. Ele não transforma a natureza.
Os animais, os répteis, peixes, eles não transformam a natureza. O único capaz de transformá-la quem é? É o homem. E a capacidade de transformação vem de quem? De Deus. Então, semelhança é capacidade de transformação. Nem que seja sua autotransformação. Entenderam? Muito bem. Voltando para o segundo versículo. E criou Deus o homem à sua imagem, tá? E criou Deus o homem e a mulher. E Deus os abençoou. E disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai, transformai, né? Nos peixes do mar, as aves do céu, deixa aí, não muda não, e sobre todo animal que move sobre a terra. Das duas características desse versículo, ele falou quantas? Ele fez a introspecção. Quero dar imagem e semelhança, mas no último versículo ele não dá semelhança. Ele dá o quê? Vê lá, lê aí, gente. Pode ler. Ele só dá imagem. É ou não é? A semelhança de Deus, irmão, Deus está dando para nós até hoje. A semelhança de Deus, ser semelhante a Deus, é algo praticamente 100% perfeição. E Jesus, ele quando vence a morte, o inferno, o diabo, o mundo, o segundo Adão, que nós já explicamos aqui em outras aulas, quando ele vence tudo, ele é a personificação da perfeita semelhança de Deus. Porque o que Deus está dando aí é sua imagem. Tá certo? Eu quero dizer o seguinte a você. Nós vamos falar sobre religiões. Por que a religião é tão importante? Porque o homem é divino. O homem, ele tem a parcela da divindade celeste. Deus, quando assopra nas narinas de Adão e Eva, o que ele está fazendo? Ele está dando para eles algo que vem das suas próprias entranhas. Eu ensinei para vocês aqui que Deus estava grávido do homem. Ué, mas como assim? O filho, quando ele nasce, ele não sai das entranhas da mulher? A Bíblia fala que Deus inspirou e expirou algo que estava dentro dele e jogou para dentro das narinas do homem. Nós saímos das entranhas de Deus. Então, por isso você vê o homem, desde o começo até os dias atuais, se rebuscando, se misturando com deuses, buscando, errados ou certos, o homem está buscando. Você observa que nós somos carentes do divino. Você pode passar um período da sua vida ateu, mas vai chegar um momento que você vai fazer uma introspecção e falar: caramba, estou ficando velho, estou ficando cansado, meus ossos estão crocantes, estou triste, estou amargurado, estou depressivo. Você vai para a sua cama, você pode ter dinheiro, você pode ter bem, você pode ter poder, você pode ter o que for, mas aquele vazio existencial só pode ser preenchido com as entranhas de Deus. Certo? Até aí tudo bem? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia fala, depois você pode ler nos outros textos, nesse capítulo 1 e 2 de Gênesis, que Deus sempre descia ali ao Éden para conversar com eles. O homem não precisava de outros deuses, porque a direção, o conhecimento do homem, a vida do homem, simplesmente bastava Deus. E quando Deus avisa o homem: eu não quero que você mergulhe no conhecimento do bem e do mal, porque eu quero que vocês se bastem de mim. Você pode perguntar: mas por que Deus não proibiu? Porque Deus deu ao homem a nossa maior característica, a liberdade de escolha. Deus queria colocar na terra um ser diferente de tudo que há no universo.
um ser que queira-o por amor. Tá? Que queira-o, sem querer nada em troca. Que queira-o, que o ame, que precise só dele. Observe nas religiões, tá? Como as pessoas se doam, como as pessoas se dão, sempre buscando algo em troca. É muito simples para quem conhece a Bíblia. Deus não gosta de pedintes, Deus gosta de adorador. Porque o adorador, ele ama. O adorador, ele se prostra. O adorador vive para o seu Deus. O cultuador se dá só para ele. Aí Deus constrói isso me livre. Eu quero você livre. Mas vou te dar um conselho. Não coma daquele fruto. Porque ali tem o bem e o mal. E eu não quero que vocês conheçam o mal. Se vocês conhecerem o mal, esse contato, esse tete a tete, essa vida que nós temos todas as tardes, vocês vão perder. Porque eu não me misturo com o mal. Eu não me misturo com o pecado. Eu não me misturo com o lado B, que é o diabo. Eu não me misturo com isso. E aí eu não posso quebrar a minha própria palavra, onde diz que onde tem pecado, Deus não habita. Amém, irmãos? Eu estou fazendo essa introdução para você compreender como surge um homem nesse contexto religioso. Tá? Mas o homem é livre. A mulher eram livres. E aí não adiantou. Eles não souberam pegar essa liberdade e aplicá-la em Deus. E o próprio Salomão disse, tudo que é já foi. E eu entendo melhor isso. Por quê? Porque nós repetimos os mesmos erros que o homem arcaico e primitivo. Que erros são esses? Primeiro, não saber valorizar a liberdade que Deus nos dá. Eu sou livre para comprar uma arma, não sou? Eu sou livre. Eu vou aí no Mercado Negro e compro uma arma. Vou no Paraguai e compro uma arma. Eu sou livre para escolher ter relações com uma pessoa do meu próprio sexo. Quem vai me impedir? Eu vou lá, pego o meu dinheiro, contrato um garoto, vou num motel, tenho relação com ele. Ou entro num site. A liberdade está aí para todo mundo. Mas o que Deus quer? Deus quer que essa liberdade, melhor dizendo, na liberdade, escolhamos a presença dele. Aí que é o diferencial. É o diferencial. Veja, por exemplo, numa reunião, eu fiz uma propaganda maciça para essa aula. Veja as pessoas entram, saem. Isso é normal, lembra que eu te falei? O professor de escola dominical, o primeiro que aprende é ele. E a primeira aula do professor de escola dominical chama-se desprezo. Ninguém valoriza o professor de escola dominical desde que igreja é igreja. Por quê? Porque é o lugar onde você aprende Bíblia. Por que quando os doutores da lei, quando receberam Jesus com 12 anos, ficaram impressionados? Porque ele era a única criança ali. Ele era o único adolescente ali. Interessado, querendo saber mais das coisas. E aí eles ficaram maravilhados com Jesus. Porque ele era o diferencial. Não porque ele era o Filho de Deus e está aqui, não. Ele era o diferencial. Uma coisa interessante que Deus falou comigo por revelação, isso não está escrito, por revelação. Por exemplo, quando Deus cria o homem não sabe falar. O homem não sabe andar. O homem não sabe ser social. O homem não sabe nada. Deus desce todas as tardes para ensinar Adão a falar. Vou te ensinar a falar. Vou te ensinar a comer. Vou dizer para você o que é o que. Depois você dá nome, depois que você aprender a falar. Deus vê o homem, Deus ama o homem. Adão estava tranquilo, Deus viu que o homem estava só, quando deu para ele uma mulher. Deus tinha planos de reprodução para o homem e para a mulher, mas não naquele momento. O homem não estava evoluído e preparado para ter uma vida reprodutiva ainda. É justamente o que acontece com o diabo quando vê que o homem ainda não está preparado e evoluído. É nesse momento que ele entra. No momento ainda arcaico de evolução mental, no momento arcaico de evolução espiritual, aí ele aproveita. Outra coisa importante que por revelação Deus me dá. Satanás, quando vê a criação de Deus, ele fica abismado. Deus conseguiu construir um ser 1000 vezes melhor que eu. Eu era obrigado a ficar lá no céu. Eu não tinha livre escolha. Eu era
Eu tinha que ficar junto com os outros. Eu tinha regra, eu era militarizado. Eu fazia parte de uma hierarquia. Agora não, ele constrói um ser livre. Olha o que ele constrói. Satanás não sabia o que era cor. Sabia? Não. Deus criou a cor. Satanás não sabia o que era água. Aí ele vê o poder de Deus. Se Deus já era grande antes da eternidade, imagina depois que ele cria o tempo e cria as coisas. Tudo estava nas entranhas de Deus. Aí Satanás fala: o que é isso? É água. O que é isso? É jacaré. O que é isso? É montanha. O que é isso? É neve. Deus pluralizou de maneira infinita a criação. Satanás, ele fica louco. Aí no sexto dia, Satanás vê algo mais surpreendente. Deus constrói um morador para vivenciar tudo isso aí. Aí ele enlouquece. Então, ele observa o homem, tá? Ele observa o homem durante todo esse período que a Bíblia não diz qual é. E ele arquiteta e projeta um plano de destruição. Como eu vou fazer esse homem sair desse paraíso? Como eu vou fazer esse homem perder a eternidade? Porque ele é eterno também. Como eu vou fazer esse homem perder o contato com Deus? Como eu vou fazer com esse homem, com essa mulher, o mesmo que eu fiz lá em cima no céu e arrebanhei um quarto dos anjos? Então ele fica ali muito tempo. O homem aprende a falar. A Bíblia diz que Adão dá nome a todos os seres. Então eu acredito que isso demorou milênios. Demorou muito tempo. Até que um dia ele constrói esse plano e se aproveita dele. Gênesis 3:4. Deixa eu beber uma água aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. Essa frase aqui é importantíssima. Sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou todo do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Olha só, tem algumas coisas importantes para nós entendermos aqui. A Bíblia fala que Satanás diz assim: vocês querem ser como Deus? Mas eles já tinham uma parcela de Deus, porque nós temos espírito, não temos? Então, nós temos uma parcela de Deus. Vou dar um exemplo para você, vai ficar fácil. Quando você está aqui no louvor, né, que você sente a presença de Deus, alguma coisa acontece, uma ebulição acontece na sua alma, não é? Você ativa aquilo que acontecia entre Adão e Deus no Éden. Há uma conexão, tá? É como irmãos gêmeos, né? Dizem que quando um sente uma coisa, não sei se é verdade, o outro sente também, não sei se é verdade isso, pode ser que sim, mas o seu ser espiritual, o seu eu espiritual é a parte divina. E quando a serpente fala isso para Eva, aquilo entra em ebulição. Poxa, por que não ser igual o Iavé? Bate a curiosidade. E a liberdade que ela tinha, dada por Deus, legaliza isso. Eu sou livre. Estou aqui. Que mal pode fazer eu querer ser como ele? É o mesmo projeto de Satanás no céu. Ele promete coisas para os anjos lá em cima que ele não pode cumprir. E simplesmente fez um motim contra Deus. Tá certo? Vocês entenderam isso? Por exemplo, vamos filosofar aqui. Os animistas, quando leem esse texto, o que é o animista? O animista é aquela pessoa que crê, a religião que crê, que as árvores têm alma. Pega os desenhos da Disney, todas as árvores são falantes. Quem desenha, quem projeta, são religiosos animistas. Duendes, bichos falantes. David Wilkerson, na década de 50, ele teve uma profecia. Ele disse: os desenhos que surgirão, todos os animais falarão.
Ah, mas isso é didático, isso é bom para o cognitivo da criança. Não estou dizendo isso que não é, mas eu estou dizendo que no fundo, há um planejamento de fazer as pessoas divinizarem qualquer coisa. Aí os animistas pegam esse texto e falam assim, na verdade tudo isso é figurativo. Porque foi um momento em que o homem decidiu buscar o conhecimento, a busca, o novo, o diferente. E essa árvore do bem e do mal nada mais é que o conhecimento em si. Aí você pode falar, você concorda com isso? Eu não tenho prova cabal que isso aconteceu ou não. Pode ser qualquer coisa. O que eu sei e que posso afirmar a vocês é o seguinte, que Satanás induz o homem a se ausentar da presença de Deus e promete a ele que ele vai ser igual a Deus. E é isso que as divindades vão fazer no futuro. As divindades vão prometer coisas. Os líderes, os magos, os feiticeiros vão começar a prometer coisas. E o povo sempre acreditando. E o povo e as pessoas sempre se dando mal. E isso acontece desde o primeiro homem que pisou nessa terra. As divindades, as religiões, as promessas estão aí. Elas nunca vão se cumprir. Porque para as promessas se cumprirem, você tem que estar conectado com o Criador, com o El Shaddai. Não há nenhum intermediário. Maria, a Igreja Católica construiu Maria como medianeira ou mediadora. Ela não é mediadora entre o homem e Deus. O mediador entre Deus e o homem é Jesus. Aí eles pregam, mas Maria está lá no céu. Se bobear, Maria nunca mais viu Jesus no céu. A gente não sabe. Depois que morreu, meu amigo, já era. Certo? Vamos agora ver o que acontece com o homem quando ele sai do Éden. Próximo slide. Quando o homem sai do Éden, ele sai em pleno processo de quê? Que eu falei? De quê? Evolução. Deus estava fazendo o homem, preparando o homem para uma evolução. O homem não seria só o que nós somos hoje, não. Se nós somos limitados, se a gente tem limitação para tudo, corporal, mental, né? Se você tem limitação, se seus ossos se limitam, se o seu cérebro ele tem apenas 10 ou 15% de ativação, porque esse processo foi interrompido quando o homem recebe o conselho do diabo. E aí Deus fala para o homem, que pena, você seria eterno, agora você não é mais. Com o suor do teu rosto, você vai trabalhar. Você agora vai ter que aprender a falar por si próprio. Você vai ter que aprender a escrever. Você vai ter que aprender a fazer fogo. A Bíblia fala, se você ler no Éden, não chovia no Éden. Não precisava de chuva, sabe por quê? Porque os vapores subiam da terra. Está lá no capítulo 1. Todo mundo que vai ler a Bíblia, agora eu vou ler a Bíblia. Aí lê o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Não entende nada. Porque ele leu sem ler. Na história você aprende. Leia lendo. Depois que o homem sai do Éden, a crosta terrestre muda. Começa a chover. Espinhos, Abrolhos. Não havia abrolhos na terra. Sabe por quê? Quando Deus descia sobre a terra era, digamos assim, era o Eldorado. Deus estava ali. Quando o rei chega, o pessoal joga pétala de rosa para ele passar. Quando Deus chega, o tapete vermelho abre para Deus passar. Quando Deus chegava na terra, os pássaros cantavam. A Bíblia não fala que os pássaros cantam para louvar o Senhor? A Bíblia fala, se eu não me engano, em Jeremias, ou Ezequiel, não me lembro agora. Acho que é Ezequiel. Que até as árvores, no seu balançar, na verdade, batem palmas. A Bíblia diz que as ondas do mar não ultrapassam a areia porque elas têm que se curvar diante da presença de Deus. Então, quando Deus descia, não precisava de chuva, não precisava de abrolho, não precisava de noite. Aí o homem peca, o homem ouve Satanás. O que ele faz? Ele quebra o processo divino de evolução. Percebemos deuses também aqui.
é o que seremos quando vencermos, né, a terra e irmos para o céu. Seremos pequenos deuses, irmãos. Vamos governar. Esse corpo não será mais finito, será infinito. Isso é o Deus. Amém? O problema é que a gente quer ser Deus aqui dentro. O problema é que a gente quer ser Deus pedindo dinheiro, queimando incenso, matando galinha, fazendo despacho, subindo as escadas de joelho. Vamos mudar lá para a Índia. 1,5 milhão de religiões, de deuses. Deus a Shiva, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para isso, Deus para aquilo. Nada disso. Nada disso vai nos divinizar aqui. Nada disso vai fazer da nossa vida mais de 100 anos. Não seremos eternos. Só há uma maneira, em Deus, voltar a ter aquele contato que tínhamos com Deus no princípio de tudo, quando Deus descia. Um dia Deus desceu no lugar de sempre e procurou Adão. Cadê Adão? Não estava lá. Sabe por quê? Ele quebrou o elo que tinha com Deus. Ele olhou para si e falou: estou nu. Pode ser de uma maneira figurada? Ok. Vamos então de uma maneira mais teológica, filosófica. O homem, nesse processo, percebe que falhou, que errou, que desobedeceu. Ele buscou em outros caminhos uma ciência que o afastava de Deus. De repente, quando Deus chega, Deus não consegue mais ter contato com o homem. Aí você olha essa imagem aí, quando o homem sai do Éden, perdeu a proteção do pai. Pensa num filho, numa criança, num netinho, num filho pequeno seu, e larga ele na cidade grande. Pensa nas crianças que estão sem pai e sem mãe. Estão entregues ao Deus dará. Assim se torna um homem. Aí o homem vai morar onde? Morar na caverna. Por quê? Começa a chover, começa a nevar, começa a ter tempestade, mosquito, bicho, feras. Deus não está mais com ele. E a mentira do diabo engana o homem. O homem acha que seria como Deus. E ele percebe o quê? Que não tem nada mais de Deus. Que não é mais eterno. Aquilo que ele falava com tanta facilidade, ele já não consegue mais pronunciar. Ele não desenvolve mais a fala. Ele não desenvolve mais o raciocínio. Ele não desenvolve mais o intelecto, o entendimento. Ele não tem mais os comandos de Deus para fazer dele um ser sociável. Ele vira uma fera, vira um bicho. Vai viver entre os bichos. Porque não tinha construção, não tinha escola, não tinha livro, não tinha escrita, não tinha nada. Ele vai viver com os bichos. Olha aí. Certo? Próximo. Então, eu preciso ensinar para vocês a evolução humana até chegar aos primeiros rituais. Então o homem agora está sozinho. Então os primeiros homens surgem no Paleolítico. Paleolítico é a idade da pedra. Lítico quer dizer pedra. Lítico quer dizer pedra. E esse período durou 500 mil anos. Aí às vezes eu escuto o pastor falar assim: irmãos, a Terra tem 5 mil anos, irmãos. O homem tem, o primeiro hominídeo tem fósseis de 500 mil anos. Presença humana na Terra, fogueiras. Às vezes, na arqueologia, você não precisa encontrar o osso humano. Basta você encontrar algo construído pelo homem. Os sítios arqueológicos mais antigos na África não encontram fósseis. Encontram, sabe o quê? Pequenas fogueiras. Armações geométricas perfeitas, construídas por alguém. E aí, tá? Através do urânio 14, que é um processo químico, a pessoa encontra a data. Então, esse período paleolítico, que é de 5 milhões de anos, falei bobagem, 5 milhões de anos, é onde o homem é encontrado. Então, a nossa ciência, a nossa capacidade de descobrir as coisas hoje, no século XXI, nos mostra isso. Há 5 milhões de anos, provavelmente, o homem se desconecta de Deus e surge, tá? E aí ele vai viver com os animais, ele vai caçar, ele vai coletar, ele não sabe falar, ele vai reproduzir. Ele vai viver para quê? Para reproduzir e comer, igual cachorro, igual leão, igual elefante, comer e reproduzir. Mas tinha dentro dele ainda, e temos até hoje, o sopro da vida de Deus. Está lá no homem.
E com uma evolução gradual, lenta, paulatina, o homem vai se autodescobrindo diferente. Tá? Então, tá? Próxima imagem. Olha que interessante. Essa imagem eu achei muito interessante. Achei na internet. Os homens, em grupo, mataram uma zebra e estão comendo ela como a fera come. Quando você olha para o homem lá atrás, você pensa o quê? Que ele, né, não é igual os filmes que a gente vê, que o camarada, que o pré-histórico ia lá, cortava a coxa do carneiro, cara, pegava aqui como é que é o nome dela? A mulher do Fred Flintstone. Vilma, cheguei! Não é isso não. Aí ela vai, pega uma coxona de frango, assa. Não tinha fogo, não tinha faca. Irmãos, o metal só vai surgir 5.000 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de 5 milhões de anos antes. Satanás, ele deita e rola com esses primeiros homens. Olha aí. Feliz da vida, Satanás. Tirou do jardim, onde é que ele bota um homem? Próximo. Olha aí. Uma família, né? Provavelmente 2 machos e uma fêmea, tipo animais, né? Comendo restos e carne crua. A expectativa de vida do homem nessa época era pouca, 20 anos, 30 anos. Certo? Pode passar. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Por isso vocês fugiram da escola de história, da aula de história, tá vendo? Agora vocês caíram nela de novo. Olha aí que interessante, uma família. Família azul. Né? Uma família azul. Ué, por que tá azul meu? Ué, minha família está toda azul, rapaz, mistério. Aí essa família, olha aí. Aí já melhora um pouco. O que acontece? Já há uma família nuclear. Um homem, uma mulher, uma criança. E o que tem no chão? Uma fogueira apagada ou preparando. Então, muitas vezes, a arqueologia encontra essa fogueira aí. Certo? Ossificada, né? E aí, sabe-se que ali houve a presença humana. O homem, ele não era ocioso, ele não ficava parado no mesmo lugar. Ele era nômade. E assim ele vai povoando, agora sim, agora saiu. Vai povoando a terra, vai enchendo a terra, vai andando. Né? A origem é africana. Próximo. Aí, conforme ele vai andando e vai para numa caverna, não tinha casa, não dava para construir, não tinha tecnologia para isso, ele começa a observar as coisas. Isso que é interessante. O homem, tudo que o homem faz é por observação e repetição. Tá? Então o homem, ele vai observando e de repente um deles tem uma ideia: vou reproduzir a comida de hoje. Aí vai lá e desenha um bicho. Começa de maneira bem ruim, bem feia, mas com o tempo esses homens vão se destacando do grupo, chamados magos rupestres, que eram os homens escolhidos naquela sociedade primitiva e arcaica. Você não vai fazer o que nós fazemos. Nós queremos ver os seus desenhos. Nós queremos que você desenhe para nós como foi o dia de hoje. Eu quero que você faça nessa parede um desenho com raspagem, ou com sangue de animal, ou com plantas coloridas. Eu quero que você desenhe para nós como foi o dia de ontem. E isso vai evoluindo de tal maneira que esses desenhistas desenvolvem características tremendas de desenhos perfeitos, de animais, e vai desenhando a sociedade. Começam a desenhar, preste bem, comecem a desenhar pessoas que morreram, para ficar na lembrança, na memória deles, que um grande guerreiro morreu, morto por um mamute, mas aquele foi o maior homem da nossa comunidade. Não vou falar tribo porque ainda não era tribo, da nossa comunidade. E aí, quando alguém passar por aqui, vai saber que esse homem era diferente. Então, nesse processo que vai demorando milhões e milhões de anos, e milênios, os homens vão passando
E aquilo se torna uma espécie de código entre todo o povoamento que há na terra. São os primeiros símbolos. Não vou dizer que é a primeira escrita, mas a primeira grafia. Isso é o quê? É o homem se diferenciando dos bichos. Com o tempo, os homens que vão passando por ali, que entram naquela caverna e veem aqueles desenhos, o que eles começam a fazer com aqueles desenhos? Divinizar aqueles desenhos. Agora a aula está começando a entrar no eixo, né? Caramba, já é tudo isso. Então, ele vê, por exemplo, em destaque do desenho, um homem com uma lança. Esse aqui é o guerreiro. Esse era importante. Aí aquilo se torna um motivo de contemplação. Aqueles seres sentam ali, à luz da fogueira, e começam a contemplar, imaginar e se comunicar, e aos poucos construindo uma fala, códigos vocálicos, e ali eles falam assim: esse camarada nós queremos ser igual a ele. E de maneira lenta e gradual, esses homens começam a ser pequenos deuses entre os povos primitivos. E se tornam comum. Quem fica feliz é o diabo. Porque dentro dessa esfera, um homem continua o quê? Longe de Deus. E nesse momento Deus também não aparece. E nesse momento também Deus não quer muito papo com o homem. Nesse momento Deus deixa o homem para lá. É comum Deus se afastar. Nós vamos ler uns versículos no final, talvez não dê para ler hoje, mas na aula que vem, que é muito comum Deus se afastar do homem. Sabia disso? Simples. Na época de Samuel, Deus estava há quantos anos sem falar com o homem? Muitos anos, eu não lembro a data certa. Não sei se era 40 anos, eu não lembro, eu não lembro agora, tá, gente? Mas Deus ficou sem falar com o homem, por exemplo, na época de Noé. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Davi falou para Deus: Deus, do meu louvor, não te cales, não te escondas. Entendeu? Então Deus deixa o homem. Tá certo? Próximo. Os desenhos e símbolos rupestres são as primeiras representações ritualísticas do homem. Alguém já sabia disso? Já tinha lido sobre isso? Não havia escrita e nem língua. Então eles buscavam guardar lembranças. Com o tempo, eles vão divinizando o homem, os bichos que estão ali. Depois nós vamos ver alguns desenhos de símbolos, que o pessoal fala aí na Discovery Channel, que foram os homens de Marte que fizeram, que vinham para cá. Pô, não tinham o que fazer, né? Os homens de Marte, super tecnologia infinita, vem para cá falar com os... Brincadeira, né? E desenhar na pedra. Brincadeira. É mais uma do diabo tentando minimizar o homem. Você percebeu que todo o extraterreno no filme tem forma de réptil, tem forma de inseto, tem a forma feia, e o homem sempre tadinho. Ai! O bicho não tem nem como apertar aqueles botões, com a mão toda molenga. Assim. Existe um fundo interpretativo de desprezo ao nosso intelecto, desprezo à nossa existência, que qualquer coisa é melhor que a gente. Só que Jesus prova o contrário, que nós somos bem melhores que eles. Né? Criam símbolos e figuras zoomórficas. Vamos lá agora, isso é difícil. O que é zoomorfia? Zoo. Quem já foi no zoológico? Zoo é animais, mórfico é o quê? Desenhos de animais mortos. Tá? Sensores, o homem desenvolve sensores e habilidades. Ele vai evoluindo. A imaginação vai mudando. A imaginação do homem é um dos fatores principais para a criação de novas religiões. Ele imagina uma coisa, tem um tique, pronto. É isso agora. A ideia de tempo cronológico surge. Isso é importante. O homem, enquanto bicho, enquanto ser, né, irracional, vivendo com o animal, ele tinha noção de tempo? Conforme ele vai desenhando, fazendo as suas grafias, ele vai entendendo o tempo, as caçadas, os tempos que os peixes apareciam no mar, nos rios, as marés. Com o tempo ele vai vendo que o sol, ele surge, depois volta, ele surge, ele vai tendo noção de tempo. O que o homem faz com o tempo? Ele torna o tempo sagrado.
Então, os grandes guerreiros são sagrados, os animais são sagrados, o tempo é sagrado. Se o tempo é sagrado, o que me faz eu conhecer o tempo? O que fazia o homem antigo ter noção de dias, por exemplo? O sol. Então, o sol, por reger o meu tempo, por me dar a luz, ele se esconde e no outro dia ele aparece. É Deus. A lua, por exemplo, sempre divinizada quando ela está cheia. Por quê? Qual a característica da lua cheia? Ela fica grandona lá. Não, porque ela ilumina a terra. Num dia de lua cheia, os caçadores saem para caçar. O pescador sai para pescar. Existe uma lenda que mar em dia de lua cheia dá peixe. Isso é uma lenda furada, não tem nada a ver. É porque antigamente saía-se para pescar no dia de lua cheia, porque senão você pode encontrar um jacaré, né, meu amigo? Tu pode encontrar uma onça, tu pode encontrar um bicho. Então a lua cheia é o ser, o ser atmosférico ou celeste que diviniza a noite. Certo? O homem percebe a grandeza do cosmos. A inferioridade do homem em relação aos astros o torna um cultuador da natureza. Então o tempo está passando, os desenhos vão sendo feitos, as famílias vão sendo formadas. Olha a sociedade humana. O homem vai aprendendo a falar, a se comunicar, aprendendo a caçar. A pedra lascada vai melhorando. Mas sempre a sacralização das coisas. E o homem começa a sacralizar tudo. Próximo. Olha que interessante, ó. Tem aí vários guerreiros. Um que mata o animal. Ora, naquela época, um homem que pegava um galho de árvore, fazia uma lança e ia para dentro do mato caçar para trazer comida para a família. Não segue Deus. Porque você não pense que eles tinham o nosso corpo assim, não. Com gordurinha aqui, com pneuzinho, não. Eram raquíticos, magricelas. Não tinham saúde. Não tinham anticorpos. Quando iam enfrentar um animal, voltavam mordidos. Você sabe que a mordida, muitas vezes, de um felino ou de um bicho, você não morre pela mordida, mas pela infecção que aquilo causa. Tá? E aí você vê os homens, olha, isso aí tem pelo menos 2, 3 milhões de anos. Alguém desenhou isso aí? Isso não é desenho, não, isso aí eu dei uma dinamizada na cor. Isso é um desenho na parede, na rocha. Olha lá. Um é o caçador, o outro mata, o outro faz a fogueira. Tá certo? É um culto. Próximo. Outro desenho, tá? O touro depois se torna, os touros, pode ser búfalo, né? Esses animais de grande porte. O homem descobre que esses animais tinham muito sangue. Se usava o sangue para alimento, porque o sangue alimenta. Os ossos, a carne, o pelo, para quê? Proteger do frio à noite. Né? Que é muito, você corta a pele do boi, do touro, todinha ela fica aberta e ela preenche todo o homem, certo? O chifre. Então, eles começam a ver que o touro era um animal preferido, divinizam o touro. E o touro reproduz muito. Então o deus Baal começa a surgir. Porque Baal é a representação da força e da fertilidade. A maioria dos desenhos rupestres são de touros. Tá certo? Vamos embora. O sol. Esse é muito legal. O cara começou a desenhar, né? Ele veio desenhando. Chegou um momento que acabou a tinta. Ele foi e raspou a rocha. Ou então ele quis valorizar mais o seu trabalho e dar mais valor à raspagem do que a tinta. Bom, eu desenhei o corpo, mas a cara do Deus eu quero fazer, eu quero me doar mais, eu quero me sacrificar mais. Vou ficar aqui mais umas 6 semanas raspando essa rocha. Primeiro, não havia metal. Quando se raspava a rocha, se raspava com o quê?
Pedra, irmão. Pega qualquer pedra e raspa a pedra. E vê o que acontece. Tua mão cai e o negócio não raspa. Vai, próximo. Esses símbolos aí que eles falam que foram os extraterrestres, né? Só se foi o Gugu, o filhinho do extraterreno que desenhou isso aí, né? Dá para ver aí? Símbolos geométricos. Irmãos, isso é uma revolução cognitiva. Isso é a grande transformação do homem. No Paleolítico, na Idade da Pedra. Porque depois vem a Idade do Neolítico, que é o Novo Lítico, que é a nova pedra, que deixa de ser aquele homem mais arcaico, mas agora dominando animais. Não mais coletor, agora agricultor. Quando você vê formas geométricas, é porque aí ele já está tendo a noção de espaço, território. Olha só, aqui é meu quadrado, aqui é a minha comunidade, aí é a sua. As pessoas não gostam de história, sabe por quê? Eu demorei a entender isso. Porque as pessoas não têm paciência para conhecer a cronologia. E elas não entendem que as coisas só se fecham lá no final. A grande questão desse estudo não vai ser na primeira ou na segunda, vai ser lá para a sétima ou oitava aula. Mas você precisa ter esse conhecimento para quando você fazer uma leitura, por exemplo, sobre, foi falado aqui sobre Abraão. Abraão, ele é da terra de Ur. Ur é a primeira cidade depois do Neolítico. Primeira. Ela ainda é neolítica. Porque ainda não há idade dos metais. Porque a era dos homens é definida em Paleolítico, Neolítico e a era dos metais. A revolução primeira é arte rupestre. Segunda revolução, agricultura e domínio dos animais. E a terceira, a descoberta dos metais. Em cada uma dessas três, o homem causa uma revolução. O que é comum às três eras? O que era comum nessas três eras? A divinização das coisas. A divinização das coisas vem desde o Paleolítico, desde 5 milhões de anos atrás. Tá? Próximo. O animismo, eu falei sobre ele. Quando o homem ele entra vai entrando no Neolítico, né, que o homem já tem a fala, já se comunica, já faz ferramenta, já acende o fogo, já faz as coisas, tá? Ele já percebeu que há poder no sol. Ele não entende aquele poder, mas aquele calor que faz o sol, né? A claridade do sol. No dia de chuva é aquele sofrimento. Quando o sol aparece, tudo melhora. Opa! Isso se chama animismo, porque eu estou dando àquele astro celeste uma alma. O homem, ele é animista, e eu explico aí, ó. Os seres possuem alma, reverência a ancestrais, manutenção da memória dos mortos, início do culto aos mortos, medo da morte, medo do pós-morte, os primeiros rituais à natureza, os primeiros magos rupestres, vou falar deles agora. Via-se na evolução as primeiras hierarquias. Então a crença que as coisas têm poder, têm alma, vai surgir algo que é muito comum nos dias de hoje. Pula aí. Poder. Poder. Já percebeu que o que Satanás fala para Eva é isso? Você vai ser como Deus. O que ele está dizendo para ela? Você vai ter poder. Olha, passou muito tempo, muitos milhares de anos, até a estratégia do diabo fazer sentido. Quando as pessoas adoram as coisas, quando os primitivos adoram os seres, quando eles adoravam tudo, os egípcios, sabe o que eles faziam? Quando havia seca no Egito, eles mandavam os escravos construírem pênis de madeira. Chama-se falos. Sabe o que eles faziam? Enterravam na terra. Era o deus falos para a terra reproduzir alimento. O homem não é bobo só agora não, sempre foi. O mago rupestre,
Quando ele percebe que é diferente dos outros, porque o mago rupestre saía para caçar, ele tinha suas habilidades, certo? Mas ele não saía para caçar. Ele ficava na chuva, ele ficava no tempo, ele sacrificava o seu corpo enfrentando animais. Opa, eu sou diferente. São os primeiros macedos, são os primeiros líderes religiosos da época. Os primeiros líderes, né? Não havia a palavra, ei, líder! Não, era uma liderança arcaica, era uma pré-religião, era um pré-modelo de liderança religiosa. Mas Satanás está aqui, ó. Eu sei onde isso vai chegar. A gente sabe onde chegou, né? Eu sei onde isso vai chegar. Quantos líderes religiosos levaram... Eu falei isso aqui na história do cristianismo. Quantos líderes religiosos? As cruzadas. O Papa assassinou milhões de pessoas. Mao Tse Tung, milhões de pessoas. Hitler, milhões de pessoas. Hitler tinha viés luterano. Ku Klux Klan e tantos outros que nem tenho espaço de memória para guardar. E você observa que ele está desenhando e tem alguém aqui embaixo, fazendo o quê? Segurando a tinta. Isso é um desenho rupestre. Isso é um desenho feito por eles mesmos, representando a diferenciação deles. Observa, quando ele desenhava as outras pessoas, era um palitinho com a cabeça e 2 braços. Mas quando ele se autodesenha, como é que ele se desenha bem? Isso é legal de você estudar arte. Você interpreta as coisas. Olha o outro, tem um iluminando. Ó, eu não vou fazer fogo não, porque para fazer fogo, tá nevando, né? Vai lá fazer fogo. Se vira, porque eu quero desenhar. Aí o cartão, sim senhor. Ele ia lá, dava o jeito dele para fazer fogo. Alguém, não sei se você no militarismo já tentou fazer fogo, já tentou? Alguém tentou fazer fogo aqui, irmão? Do nada? Sem ferramenta? Hã? A gente usava fogo de lenha. Sim, mas não tinha nada. Choveu e inundou tudo. Preciso assar aquela preá que você caçou lá numa... Acendeu o fogo. Fala aí, gente. Tem que pegar uma pedra. Pedra. Que pedra? Qualquer pedra. Não, senhora. Pega aí essas pedras aí, cortou aí. Faz fogo com ela. Tem que ser uma pedra diferente. Eu não sei qual é o nome da pedra, você sabe? Tem que ser lisa. Hã? É uma pedra que sai faísca. Não é qualquer pedra que sai faísca não, gente. E a faísca vai sair faísca onde? O que vai ter ali para sair faísca? Irmãos, existem relatos das pessoas, de toda uma população, morrer de fome porque ficava meses sem conseguir fazer fogo. Ok, fiz o fogo, cadê a lenha? Mensagem do pastor André aqui hoje, ele só não falou uma mensagem que eu preguei uma vez lá no retiro. Ok, cadê o cordeiro? Cadê isso? Cadê aquilo? Ó, o fogo está aqui nas minhas costas. Abraão, quando vai sacrificar o filho, leva o fogo de casa. De casa. Você quer subir a montanha, irmão? O fogo você não vai buscar lá em cima, não. Você já sobe com ele. O caçador de milagre, ele sobe sem fogo. Mas o que vem para adorar já sobe com fogo. Sobe e desce. E aí não precisa pedir, Deus já dá. Ah, irmão, se todo mundo entrasse nesse viés de entendimento, vamos lá, mais 5 minutinhos. Próximo. Olha os magos artistas. Olha como é que eles eram. Eles observavam os homens e o cosmos. Desenvolveram técnicas de desenhos e símbolos. Esse camarada Schild era um pesquisador de 42. Eu li o livro desse camarada. Ele diz que foram os primeiros animistas, que foram os homens que foram incutindo na cabeça dos primitivos a alma nas coisas. Olha, você só está vivo porque você comeu aquele outro animal vivo. Então a alma dele passou para você. Ou acreditem se quiser. Por exemplo, minha família, né? Minha mãe é melhorzinha um pouco.
Mas a minha família, por parte de pai, é da roça mesmo, roça. Não é aquele roçadinho fraquinho seu não. Era roça mesmo. Brabo. Tô brincando. Roça é ruim para qualquer um. Aí meu pai, eu era novo. Meu pai, quando ele ia na roça, ele chegava assim, vem cá família, vem comigo. Aí eu ia com ele, ele chegava na roça assim, no matadouro da roça, e falava, ó, matou o boi aí? Matou. Ó, os testículos você guarda para mim, tá? Você lembra disso? Minha memória. Meu pai fazia eu comer. Se deu certo, acho que é por isso que eu sou o maior da família. Acho que deu certo. Que é isso, pai? Meu pai comia aquilo frito, comia. Nossa, irmão, ele dava. Testículo de boi. É bom. Com sal, qualquer coisa fica bom. Limão, pimenta. Pior é a finalidade, né? Agora o seguinte, você pode comer o que você quiser, o chinês come cachorro, presta atenção. A lenda da roça diz que se você comer os testículos do boi, você não tem problema de ereção ou problema de fertilidade. Que a fertilidade do boi passa para você. Isso é um culto animista pré-histórico. E nós, no século XXI, não, isso foi na década de 80, fazemos isso. Mas se você for para a roça braba aí, olha, não sai de noite porque tem mula sem cabeça. A cabeça saiu, mas ela continua com alma. Não é? Lobisomem, que mais? Diamantina. Ué, eu ia lá para a terra da minha mãe Diamantina, tinha o pastor Cláudio, um negão, né? O sorriso do lagarto, que a gente chamava ele, tinha um bocão. Aí ele chegava de noite, só via o bago dos olhos e os dentes. Ele falava de noite, no escuro, olha, aqui tem mula sem cabeça. Irmão, eu ficava... E aqui? Vai pegar lá! Eu não tinha idade assim do Isaac, meu irmão, mas eu corria. E aí ia dormir, aí só escutava um grilo assim. Cri, 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 cri. Eu falei, tá louco, meu irmão, vou dormir. Culto animista. E nós fazemos isso até hoje. Tá? Faça aí. Olha aí. Esses são os magos. Então, esses homens influenciaram muito na chegada das religiões. Porque pelos primitivos serem nômades, um ia levando a característica do desenho que passou antes. Sempre esses desenhos ficavam em locais, sabe, contemplativos, no alto de colinas, em cavernas bem grandes. Vermelho porque é a tinta, ele falou, não, isso aí não é tinta. Isso é o processo químico da própria rocha guardando o que já foi uma cor. Então aquilo não é a cor, tá? Aquilo ali, aquele vermelhão, é uma ferrugem que o tempo deixou ali. Que coisa, né? Próximo. Olha aí, mais um. Tá certo, gente? Próximo. Então, eu não vou fechar com esse slide. Então, é a pré-religião. Os sistemas religiosos são criados, tá? Na chegada do Neolítico, que é o homem já formulando o seu espaço, caçando e dominando os animais, com as ferramentas, tá? Com as tintas, tá? O homem vivia em estágios de fantasia rudimentar. Vou parar aí. O estado luminoso é o que vem depois do animismo. Tá certo? É um homem na sua inocência, invocando a Deus, mas aí surgindo os primeiros sacrifícios, tá? Isso aí vai na próxima aula. Acharam difícil? Tem gente que dormiu. O pessoal que dormiu, achou difícil? Hã? Ah, poxa.